A partir desse momento, o que eu vou revelar, eu já deveria ter feito isso há muitos anos atrás. Mas devido às ameaças de morte nos anos de 2009, após me submeter no primeiro ano onde tudo começou e eu não sabia porque eu era apenas um adolescente, eu não entendia muito da vida, no dia 2 de maio de 2008, eu me submeti a uma cirurgia para correção do septo. Eu cantava e nessa cirurgia o doutor Leonardo Fontes, ele retirou toda a estrutura do meu nariz, onde um mês depois, toda a estrutura do meu nariz caiu todinha, e se eu já estava respirando com dificuldade, a coisa piorou ainda mais. Passei a respirar com muita dificuldade, dificuldade essa que não sabia eu, meses depois e anos depois, eu iria vir a ter sequelas terríveis por causa dessa cirurgia mal sucedida, por causa da negligência desse médico, desse cara, Leonardo Fontes. Porque sábado eu fui com o Eduardo de madrugada aí eu fiquei assim na porta e eu pergunto por que tu fosse. Porque eu tava com insônia. Durante o procedimento cirúrgico, eu fui sedado. Após a sedação, eles colocaram um monte de algodão nas minhas narinas e, em vez de me colocarem para ter ajuda de aparelhos para me ajudarem a respirar pela boca, eles não fizeram isso. Eu comecei a agonizar naquele momento, fora de si. É para filmar tudo? Tá bom? Tá, tchau. E naquele exato momento, eu fiquei pensando, depois vendo a cirurgia, mas eu não entendia que eu poderia ter tido ali uma parada respiratória, perdido a minha vida, eu poderia ter tido uma parada cardíaca e, como se não bastasse, durante o procedimento cirúrgico, o doutor Leonardo Fontes, chega alguém, abre a porta do bloco cirúrgico e eles conversam, e a porta aberta, podendo eu ter adquirido durante o procedimento uma bactéria e ter me levado a óbito. Isso vai para o terceiro. Isso aí, mulher. Sobe na água do... Sobe. Que? Não. Não, acho que sobe. Sobe não, né? Leozinho, né? Sobe, tem que Olha, veja, olha, olha. Tá subindo? É. Fica pra baixo. Claramente não. Chora não, Lula. Ao contrário, ele quase não chora. Só comer, né? Ele quase só chora na hora de comer. Mas às vezes o bichinho tá com cólica e ele não chora. Aí quando ele vai ter assim, de comer. Mas às vezes o bichinho tá com cólica e ele não chora. Aí quando ele vai ter assim, aí estica as pernas, encolhe as pernas, escolhe as pernas, estica as pernas. Pãozinho ele, bichinho. Tá vendo? Tá naquela faltada aí também, né? Ah, não, é uma história. Se eu for dar mamar, você senta no meu colo. Aí eu fico dando mamar e ele vai sentar no meu colo. Uma pessoa chegou, ficou conversando minutos e minutos no bloco cirúrgico com o Dr. Leonardo Fontes, uma mulher que eu não sei quem é, se é funcionária, se é esposa, se é irmã, quem danado é. Eu sei que ficou lá falando de um pirralho que adoeceu, e ele ficou conversando com todo mundo e a porta aberta, o bloco exposto a todo tipo de bactéria que deveria conter naquele ambiente.
Quantas pessoas já morreram por causa de bactéria? Que comeram em restaurante, poucos dias depois vieram a óbito por causa disso, de procedimentos cirúrgicos. E sabe o que é que os médicos dizem? Ah, eu fiz tudo com toda a precaução, 100%, eu agi dentro, conforme o direito da medicina, mas a culpa não foi minha, a culpa aí foi do paciente que não tomou os devidos cuidados. Recentemente eu assisti uma reportagem com o Roberto Cabrini e ele disse que tem mais de 30 pessoas acusando um único médico da sua mesma área que foi negligente, que cometeu erros médicos, que acabou com a vida dessas pessoas. E, inclusive, uma das pacientes eu vi respirando através de dilatador nasal, onde eu tive que retirar, para não ficar feio aqui na filmagem, né? O esparadrapo que eu uso durante 11 anos. Primeiro de tudo, doutor, vamos lá, ao que eu quero. Eu quero fazer com que o senhor pague por todos os crimes cometidos contra mim, pelos reflexos causados, os danos reflexos causados a mim de uma forma direta e indireta, além dos problemas diretos que o senhor cometeu, né? E a minha família, a humilhação, as condições físicas de não poder trabalhar, não saber o que é uma festa, por causa de estar dopado, por causa de um batimento a 140, 180 por minuto, por dar entrada em um hospital centenas de vezes e muitas vezes não ser atendido porque o pessoal chegava lá. Quando eu chegava lá, o pessoal falava, de novo esse cara aqui, sem ter nada, mas ninguém sabe por trás dos bastidores o que aconteceu. Doutor, quantas vezes eu sentei na mesa, milhares de vezes, nos últimos 14 anos, que irão completar agora dia 2 de maio de 2022, para almoçar, para jantar, para fazer uma refeição, e eu tive que me levantar com o meu lado adormecido por falta de oxigênio na minha cabeça, nos meus pulmões, um coração 100% agitado que se vê de longe. Dores fortíssimas que pega as minhas costas e todo o meu corpo a partir do umbigo até a cabeça, doutor. Quanto mal o Senhor me fez. E como se não bastasse ainda, doutor, tudo isso, eu estou falando apenas do Senhor, Leonardo Fontes, que estou lhe respeitando pela maneira pela qual eu fui criado e educado pelos princípios bíblicos. Agora, não é porque eu fui educado nos princípios bíblicos que eu posso deixar passar por cima de mim mais as pessoas que acabaram com a minha vida. O doutor Leonardo Fontes falou para mim que já fizeram nele 2 ou 3 cirurgias no Brasil, fora do Brasil, e que foi 100% certo. Eu lhe pergunto, se 2 ou 3 cirurgias foi 100% certo, por que a primeira não serviu, doutor? Para você ter uma ideia, eu já fiz 3 cirurgias de nariz, 3, em mim, já fizeram. Nos melhores cirurgiões do mundo, um em São Paulo, um na Colômbia e outro aqui em João Pessoa. Imagina em mim que me cortaram o peito direito, peito esquerdo, num período de tempo de 8 meses. São tantos assuntos para esmigalhar, né, para esmiuçar, na verdade, desse mal que você me fez, Leonardo, que eu só quero simplesmente algo chamado de justiça. Porque se eu quisesse a sua vida, nos anos de 2011 e 2012, alguém chegou para mim e disse, cara, desse jeito tu tá falando que tá bem, me diz o nome do médico que eu vou lá e acabo com a vida dele. Mas eu tive princípios bíblicos até hoje. Agora que a internet vai saber, o Brasil e o mundo vai saber quem você é de verdade, um monstro, vai sim. Porque você falou para mim que eu não tinha para que ficar bom, que eu cheguei querendo fazer uma plástica na segunda cirurgia, onde na primeira cirurgia o meu nariz caiu todinho. Não é, doutor Leonardo? Eu não tenho culpa, você veio aqui procurando ajuda, tá certo? Você veio aqui para se operar, eu lhe operei. Se você não ficou bom, eu não tenho culpa, eu não tenho obrigação de deixar você bom, não. Eu opero 1000 pacientes por ano, 1000. O único que deu problema em 10 anos foi você. 10 anos de cirurgia, o único que está fazendo confusão é você. E eu tenho plena consciência de que eu fiz tudo certo no seu nariz. Fiz tudo o melhor para você melhorar. Agora, se você não melhorar, eu não tenho culpa nenhuma, meu amigo. Eu fiz o melhor possível para você. Eu sou especialista, eu tenho um doutorado na Espanha, sou especialista em otorrinolaringologia, então eu tenho aptidão para fazer tudo o que eu faço, tá certo? Então a cirurgia eu fiz porque eu sei fazer e eu tenho
questões legais que me favorecem a fazer essa cirurgia. Não, tudo bem, eu sei que o senhor é formado. Agora que houveram erros, houveram, porque o senhor me garantiu na primeira cirurgia, doutor, Não garanti nada, não. O senhor garantiu... Não garantir nada a ninguém. A medicina a gente não pode garantir nada. A medicina a gente simplesmente diz, olha, eu vou tentar fazer o possível. 98% das pessoas ficam boas, 2% não ficam boas. Então você está aí nos 2%. Se você não ficou bom, não foi culpa minha, é porque o seu nariz não tem por que ficar bom. Aí vou lhe examinar aqui, João Pessoa. Vai ter uma junta de 3 médicos que vão lhe examinar. Tá certo? Aí você vai ter que passar por aqui. Não é nós daí que vão dizer não. É os daqui, tá certo? Tá, tudo bem. Aí você vem aqui na justiça, faça o que você quiser. Agora eu só lhe digo uma coisa. Você também vai pagar por isso. Você vai se prejudicar, porque eu não vou ficar assim não, viu? Tá ok, doutor. Você pode se lembrar, tá tudo gravado. Tá, eu tô gravando também. O senhor quer que eu lhe envie uma cópia? Pronto, pois tá certo. Eu tô gravando. Agora o médico falou que eu deveria colocar platina simplesmente para levantar a carne que ficou entre as paredes. Não existe isso não, rapaz. Não existe só de platina não. Isso é conversa desse médico aí. Ou é conversa sua ou é desse médico. Não, doutor, não é conversa minha. O senhor sabe como eu sou de mentir? Eu cheguei pro senhor, fui bem sincero, doutor, não tô respondendo que quero fazer cirurgia. 11 meses eu fui com outra cirurgia porque eu tava aprendendo, sabe? Eu não sou de mentir. Você quis fazer a plástica, rapaz. Você não quis fazer outra cirurgia, você quis fazer a plástica que queria ajeitar seu nariz. Tá certo, então tá bem, doutor. Aqui é a foto da sua plástica todinha, você queria fazer a plástica. Eu disse a você, se você quiser, você vai lá no Edson Ramalho que eu lhe opero de graça, não tem problema nenhum. Aí você disse, não, doutor, eu quero fazer a plástica. Justamente, porque tava todo deformado o nariz. Tá tudo aqui anotado bem direitinho, nem se preocupe. Eu não tenho o menor medo de você, rapaz. Você fica sabendo disso, eu não tenho o menor medo. Você pode fazer o que você quiser. Eu quero que você vá no presidente da justiça, eu ir lhe enfrentar na justiça. Tá, então tá bem, doutor. Tá bem. Fazer, viu? Eu não ligo mais pra cá não, viu? Tá, pode deixar, eu não vou ligar não, vou entrar com um processo na justiça. Eu sei que com 8 meses depois, quando eu cheguei para o senhor e disse que não aguentava mais o cansaço, que era apenas o início, aquilo ali, que foi que o senhor falou? Se você quiser, vá lá no Hospital Laureano que eu lhe opero. Daqui a 3, 4 meses, e eu morrendo, sem oxigênio. Meu avô tinha condição de pagar a cirurgia ainda. E pagamos a cirurgia para fazer de imediato. O senhor não deveria nem ter cobrado, porque era uma ajuda, né? Que eu cheguei lhe pedindo, mas o senhor cobrou, doutor. Eu não tenho culpa. Você veio aqui procurando ajuda. Tá certo? Você veio aqui para se operar. Eu lhe operei. Um pouco menos do que a primeira cirurgia, mas o senhor cobrou. E o senhor falou na sua linguagem médica, que eu não entendia, o senhor falou justamente que um lado do meu nariz estava obstruído. É claro que eu vou meter as imagens da primeira cirurgia que uma funcionária sua, uma deve ser enfermeira para estar no bloco cirúrgico, né? Eu pedi para filmar, o senhor permitiu, eu não lhe obriguei, o senhor permitiu de livre e espontânea vontade. Agora, o que o senhor não deveria ter permitido era eu ficar sem o olfato, sem o paladar, pelos cornetos que o senhor arrancou de mim. Por isso aqui, ó, lembra disso, doutor Leonardo Fontes? O senhor deve lembrar, né? Aqui está o que está filmado, o que está na gravação. Dá mais um zoom aqui, ó, vê se consegue aí focar. Aqui estão os cornetos, responsáveis por aquecer e umedecer o ar. Aqui estão as cartilagens naturais do meu nariz, que levantam a estrutura do meu nariz, onde o senhor provocou em mim o efeito bandeira, e com o passar dos meses, depois da segunda cirurgia, né, já tinha acontecido o efeito bandeira do meu nariz ter caído um mês todinho após a primeira cirurgia. Com mais ou menos um ano, eu comecei a perder mais ou menos o olfato. Acho que uns 4 anos depois o paladar, aí veio a audição, veio a visão. E diante de tudo isso eu sou produtor de audiovisual, mas é a primeira vez que eu vou declarar algo que o senhor cometeu também. Não foi contra mim não. Dessa parte aí você tem que prestar conta com a justiça, viu? Com a Receita Federal. Lembra quando o senhor disse para os meus pais, na primeira conversa, se não me engano, dia 29 de abril de 2008, quando o senhor chegou para o meu pai lá depois de ter me analisado e disse, rapaz, eu não sei como você está vivo com um desvio de septo desse, né, que deveria operar amanhã, mas como está chegando aí o dia do trabalhador, então a gente opera dia 2 mesmo, conforme você sugeriu. O senhor lembra, doutor Leonardo Fontes, que o senhor sonegou valores dessa cirurgia, o senhor sonegou a Receita Federal, o senhor não deu nenhum comprovante para o meu pai, que era o responsável, o senhor não deu, além das receitas pós-cirúrgica, que são as únicas coisas que eu tenho essas filmagens e as gravações,
de áudio, já no estado de Santa Catarina, o senhor não deu nenhuma documentação de cirurgia, falando o que eu tinha, o que eu não tinha. O senhor só operou, destruiu a minha vida em 1 hora, mais ou menos, pelo que o senhor falou para os meus pais. Mas eu queria que a Receita Federal batesse em cima para investigar o senhor. Quando o senhor me cobrou a mim não, cobrou ao meu pai, né? R$4.000 e sugeriu para ele 2 situações. R$4.000 para declarar impostos ou R$3.500 para não dar a declaração da cirurgia. Agora, Leonardo de Paiva, você tem como provar isso? Ou você vai levar um processo sério e vai para a cadeia? Eu tenho sim. Eu tenho a filmagem minutos antes de entrar para o quarto onde eu fiquei após a cirurgia. Eu tenho, doutor. Meu pai sentando, efetuando o pagamento com a sua recepcionista, mas ela simplesmente contou o dinheiro ali, a minha mãe tirando da bolsa. São momentos rápidos, porque naquele momento eu estava nervoso, era a primeira cirurgia. Eu estava pensando que ia a partir dali voltar a ter uma vida com qualidade melhor, mas não foi isso não. Vamos lá, seguindo, responda-me, doutor Leonardo, a isso. Aonde é que está a documentação que o meu pai assinou, comprovando o pagamento da cirurgia e o tipo de cirurgia que eu fiz? Me responda, doutor Leonardo Fontes. Porque se o senhor não respondeu, o senhor tem que responder à justiça. Continuando, segunda cirurgia, aquela hemorragia que deu de 2 horas da tarde em mim. A cirurgia, todas elas foram pela manhã, tanto em 2008 como em 2009, 11 meses depois, que o meu pai desceu até onde o senhor estava e falou que eu estava me acabando. E quando o senhor chegou lá, o senhor disse: o senhor não está vendo, senhor Manuel, que ele está 100% bom? Eu vomitando. Cada ânsia de vômito era uma xeringada de sangue que o nariz dava. Não só era porque estava cortado, não. Teve momentos que eu peguei na mão da sua enfermeira e clamava ali por Deus para me socorrer, pela minha fé, pelos meus princípios bíblicos, mas nada resolvia, doutor. E essa hemorragia começou assim que eu tornei da cirurgia, por volta da anestesia, por volta de 1 hora da tarde até 11 horas da noite. Leonardo Paiva, você prova isso? Eu provo porque tem um balde do seu banheiro, do banheiro da sua clínica de otorrino, aonde estava cheio de gases, que a minha mãe não parava de limpar, certo? Eu tenho filmagens desse dia também, eu tenho fotos que um amigo meu chegou e disse: calma, seu Manuel, calma que ele vai ficar bom, isso é normal da cirurgia. Normal um caralho, rapaz. Eu estava me acabando ali, com tanto sangue sendo colocado pelo nariz. 2 horas depois eu olhei para o meu pai e disse: meu pai, eu estou me acabando mesmo, eu não tenho mais 1 hora de vida. Agora pergunta se uma pessoa cirurgiada vai falar uma coisa dessa em uma brincadeira. Vai não, mas eu estava morrendo. Meu pai desce novamente até onde o senhor estava e quando o senhor sobe com ele, que o senhor olha para mim, o senhor dessa vez foi pior. O senhor foi terrível, um monstro. O senhor disse para o meu pai e eu escutei. Já estava mais ou menos umas 2h30 a 4 horas, mais ou menos esse intervalo, pelo que eu me recordo, de eu ter tornado a cirurgia. Já deveria ser umas 3 para 4 horas da tarde. E o que foi que o senhor falou para o meu pai, doutor Leonardo Fontes? Se o senhor Manuel descer novamente lá embaixo para me chamar, falando que o seu filho está morrendo, eu coloco o senhor e todos aqui presente para fora, principalmente o senhor.
Agora não desça lá chorando, gritando, fazendo algazarra não, viu? Foi isso que o senhor falou para o meu pai. O meu pai em prantos colocou a mão no rosto. Mesmo eu com essa região aqui minha já inchando devido aos procedimentos, mas eu olhei para ele assim, foi aí que eu me calei. Eu tive que engolir aquele sangue que descia do meu nariz. Eu tive que engolir, calado, e procurei ser forte, forte o máximo possível. A partir dali o meu pai se calou, todos se calaram. Quando eu me falo calar, é que cada um ficou em silêncio, apenas me ajudando a enfrentar as agonias que dava. E eu olhava para minha mãe, eu não via as lágrimas descendo dela, mas eu sabia que por dentro ela estava se acabando. O meu avô disse nesse momento: minha filha, ligue para casa e avise a seu irmão que o meu neto está morrendo. E sabe o que aconteceu com o meu avô alguns anos depois? No dia 20, se não me engano, de outubro de 2010, quando eu já não aguentava mais escutar o meu avô e nem o meu avô aguentava mais o sofrimento diário meu, sem poder andar. Para andar tinha que ser segurado por meu pai, por minha mãe, por meus irmãos. Eu não estou falando que isso aconteceu somente após a terceira e quarta cirurgia, que é uma história à parte de outro médico, né? É para outro vídeo. Então meu pai não, meu avô, meu pai na verdade, pai duas vezes, avô e pai. No ano de 2010 deu AVC nele e 3 anos depois ele veio a óbito. Agora me pergunta o que foi que levou ele a esse AVC. Eram as lágrimas que descia dele quando ele falava para mim: meu filho, eu paguei 2 cirurgias para você aqui na Paraíba. Em 2010, eu também paguei para você cirurgia. Eu tirei a minha vida para lhe dar. Isso teve uma das coisas que eu falei. Eu não falei para ele em vida. Eu falei na hora que eu estava no cemitério, quando todos já iam saindo, que eu não aguentei mais. E eu caí ali em cima da cova do meu avô. E na noite que eu estava velando meu avô para um rapaz, eu falei: a sua morte, vovô, nem que custe a minha vida, mas eu vou fazer com que esses criminosos paguem. O reflexo que foi causado pelo erro de Dr. Leonardo Fontes em mim, que atingiu toda a minha família e que depois do senhor não aguentou tanto sofrimento meu, eu vou fazer com que eles paguem. E hoje, exatamente hoje, 27 de fevereiro de 2022, eu estou gravando esse vídeo. E vou fazer um vídeo exclusivamente, Leonardo Fontes, mostrando tudo o que eu falei aqui. Você é um criminoso. Eu estou falando apenas de você, porque você também disse que médico aqui, nesse planetinha, só tinha você. O otorrino só tinha você. Será que o doutor Carlos Alexandre Ferian, perito, otorrino, cirurgião plástico, será que ele não tem capacidade para fazer cirurgias? É um caso à parte, mas é reflexo miserável do que você fez comigo. E em cada etapa de vídeo vai ser falado de um dos 4 otorrinos que fizeram isso comigo. Seja você, Leonardo Fontes, você também, Reinaldo Mozalas, que me jurou, junto com Leonardo Fontes, antes de eu começar a gravar, né, vocês me juraram de morte, falaram que acabariam comigo aonde eu estivesse. Tá aí uma gravação que eu não tenho. Sabe por que eu não tenho? Porque eu era um jovem inocente, criado de casa para a igreja, de casa para a escola, da escola para casa,
ir para a igreja, não existia maldade em mim. E quando eu fui mandado expulso de casa em 2009, no mês de maio de 2009, para o estado de Santa Catarina, quando eu cheguei lá, a minha língua começou a enrolar pela falta de oxigênio. E aí foi quando eu liguei para o senhor Leonardo Fontes, para você, Leonardo Fontes, pedindo ajuda, e você falou que não iria me ajudar em nada, mas você mesmo alega que o que fez em mim foi grátis quando você disse que eu cheguei procurando ajuda. Ajuda não é paga, ajuda é de graça, e você vai ter que responder por tudo isso. E aí, depois que eu fui ameaçado de morte, quando vocês falaram que acabariam com a minha vida, tanto em ligação com você, Leonardo Fontes, na segunda ligação, segunda para a terceira, né, eu passando muito mal, em desespero, liguei para você pedindo ajuda, e você falou que acabaria comigo, e depois o seu advogado veio depois, novamente, e jogou na minha cara. Eu tenho as ligações futuras, não essa, mas disse que acabaria comigo, para que esse caso não fosse para a internet e não denegrisse a sua imagem, porque você é médico, você tem uma folha, né, um diploma. Então eu não tenho diploma de médico, mas eu tenho comigo a verdade. E sabe o que é? Que vou tirar a Bíblia fora, mas eu vou citar um versículo da Bíblia. Sabe o que é que a Bíblia diz? Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E em 14 anos eu nunca cheguei para ninguém e disse eu respiro com facilidade. Pelo contrário, eu sempre disse eu respiro com muita dificuldade pelo nariz. Pelo nariz eu respiro com muita dificuldade. E como acarretou um mal que eu comecei a respirar pela boca, semanas, meses depois da primeira cirurgia, começaram a surgir problemas. Vamos às provas. Se eu estou errado, ou se na verdade eu comecei a filmar e pedir para filmar porque eu sabia do dia de amanhã que não me pertence, você acabou com a minha vida. Era melhor que naquele momento você tivesse me matado e chegado para os meus pais e tivesse dito que eu infartei no procedimento cirúrgico do que ter me deixado vivo. Porque é impossível a minha mente calcular as agonias que o meu coração sofreu até o exato momento, a falta de ar, o que você fez comigo, o abuso durante a cirurgia em 2 de maio de 2008. Após 4 meses, o Senhor ter dito para os meus pais, 4 meses após a primeira cirurgia, o Senhor falou que eu estava com um problema mental e me indicou para ir para um psiquiatra. E quando chegou lá, eles passaram um remédio controlado, por nome Pondera. E a partir daí começaram as drogas entrarem na minha vida. E eu só tomei essa medicação porque eu fui criado no interior e eu não entendia. Eu não tinha acesso à internet, eu já era fotógrafo, já era músico. Sabe o que é que eu quero, Leonardo Fontes? Diante de tudo isso, resolver o mal que você me fez, mesmo sabendo que eu não vou ter mais juventude, mesmo sabendo das sequelas que são permanentes,